buenas chicos, chicas. Hoy seguimos con el contenido gramatical de la unidad culpable o inocente. El contenido que trabajamos hoy es lamentar un hecho pasado. ¿Cómo expresar entonces que lamentamos algo que pasó? Tener y deber son entonces verbos que vamos a utilizar para expressar isso, para a gente lamentar alguma coisa do passado. Pueden emplearse en pretérito imperfecto, que es aquel tiempo que habla así. Hablaba, hacía, corría, estudiaba. Bien, estudiamos ya este tiempo. O entonces en condicional, hablaría, saldría, tendría, ¿vale? Seguidos del infinitivo perfecto. Entonces ahí, haber hecho, haber llevado, un tiempo que también trabajamos, para referirnos entonces a estas cosas que lamentamos y también poner algunas alternativas. Vamos a ver el ejemplo. Primero aquí, el verbo tener, con el ejemplo de pretérito imperfeito indicativo, que é o tempo, como se em português eu dissesse tinha, né? Ah, eu tinha que ter denunciado o roubo. Tenía que haber denunciado el robo, ¿vale? Entonces aquí, tenía está en el tiempo del pretérito imperfecto, ¿vale? Seguido entonces de infinitivo, ou seja, um verbo sem conjugar, perfeito, com um particípio, nós já estudamos também. Seguido, então, tinha que haber denunciado. O verbo haber sem conjugar, como um auxiliar, e o denunciado no particípio, tá? Aqui também com o deber, olha só. Debia tá nesse imperfeito e haber levado tá nesse infinitivo perfeito. Debia haber levado menos dinheiro. Tá? Então, eu devia ter levado menos dinheiro. Eu tinha que ter levado, denunciado o roubo antes. Outra maneira é utilizar, como ha dicho aqui, entonces, el condicional. Então, eu diz assim, eu teria que ter denunciado o roubo. Então, aqui, tendria que haber denunciado. Segue aqui esse haber denunciado em infinitivo perfeito. E aqui, o dever também no condicional. Deveria haber llevado. Ok? Então, quando vocês forem expressar, lamentar alguma coisa do passado, lembrem-se de usar tenia, debia ou tendria, deveria, tá? Então, aí vocês vão lamentar alguma coisa. Deveria ter feito, não é em português? Em espanhol, entonces, debería haber hecho. Lembra que em espanhol, ao invés do verbo ter, nós usamos o haber como auxiliar. Então, deberia, tendria, tenía, debia. São as formas de expressar que nós lamentamos algo do passado. Aqui, deber, se pode utilizar de outra forma também, que é esse pretérito indefinido, que é aquele passado conjugado direto, uma ação finalizada, datada ali. Debi levar menos dinheiro. Em português, nós não usamos muito assim. Eu não digo devi ter levado menos dinheiro. Não existe isso. Nós dizemos sempre, eu devia, eu deveria, tá? Mas em espanhol, se usa também esse tempo verbal, tá? Debi levar menos dinheiro. Esse debi é esse pretérito indefinido. Tener que, no entanto, sin embargo, não se pode utilizar. Porque quando eu digo assim, eu tuve que, ele me dá uma ideia de obrigação, tá? Então, quando eu quiser usar este tempo verbal para expressar uma lamentação do passado, uma coisa que eu fiz e não queria ter feito, ou que eu não fiz e queria ter feito, eu só posso usar nesse tempo aqui, falei, comi, devi, para o verbo deber. Porque se eu utilizo com o tener que, me dá uma ideia de que eu tive a obrigação. Aqui nessa frase, por exemplo, como não tinha muito dinheiro, tive que contentar-me em comer um salgado. Isso aqui quer dizer, tive que, dá uma ideia de obrigação. E não uma ideia de que eu me arrependi de ter comido isso. Foi porque é uma coisa que eu tinha que fazer, porque eu não tinha muito dinheiro, tá?
E aí, em espanhol, a frase, né? Como não tinha muito dinheiro, tuve que contentar-me em comer um bocadinho. Então, não é difícil expressar essas lamentações do passado. Verbo deber e o tener que. Lembra que dá para usar, então, os dois. Ou no imperfeito, tinha, debia, ou no condicional, tá? Tendria, deveria. Ok? Mas lembre-se que nesse tempo indefinido, devi, só dá para usar o dever, porque se eu digo que eu tive que, tuve que, me passa uma ideia então de obrigação, ¿vale? Muy sencilla, entonces la clase hoy, y aquí un ejercicio para emplear deber o tener que, según queráis. Hacer el ejercicio entonces ahora, después volver aquí para la corrección, por favor. Muy bien, chicos, vamos a corregir entonces aquí la letra A. Tuve que, porque aquí va a expresar una obligación. No había nadie para jugar al tênis, así que tuve que irme a casa. Então, eu tive que ir, não há uma opção, eu não estou lamentando algo do passado, eu estou dizendo que eu tive uma obrigação no passado. La letra B. Malgastou todo el dinero que le di, no debí dárselo. Então, assim, eu não devia ter dado esse dinheiro para essa pessoa, ok? Depois, la letra C. Menos mal que no tuviste que esperarme demasiado. Aqui tampouco expressam que se lamenta algo, se expressa uma obrigação. A pessoa não tuvo que, ela não teve que, ela não teve essa obrigação de esperar. La letra D, entonces... Qué pena que te perdieras, devia acompanhar-te eu. Ou seja, eu devia ter te acompanhado. La letra E, Juan hizo mal al no decirte nada, debió advertir-se antes. Então, assim, né? Ele devia ter que ter advertido antes. Então, é uma lamentação aqui a E, né? E letra F, agora estão todas as mesas ocupadas, debimos chamar por teléfono para reservar, pero não confiamos. Então aqui eu usei sempre o dever e o tener que nesse tempo pretérito indefinido. Então todas as vezes que eu usei o tener que nessas frases foi para passar uma ideia de obrigação e não de lamentação. As outras todas com o deber neste tempo dão uma ideia de que lamento algo que ocorreu no passado. ¿Vale? Chicos, la clase hoy fue esta, bastante corta, entonces vamos a vernos la clase que viene. Hasta luego.